Vou contar uma história para vocês aqui, uma história de alguns anos atrás. Eu trabalhava na época como costureira, trabalhava na malharia Iracema lá em Joinville. Olha que legal. E eu tava com meu grande amor na época, meu primeiro marido, eu tive dois maridos, tá? E eu tava com o primeiro marido, que era o Renato, o grande amor da minha vida. Histórias incríveis que a gente tem que passar, né? Então eu saí da malharia na época, ele era taxista, ele trabalhava de taxista. E a minha mãe e meu pai, na época, eles foram embora para Pouso Redondo, ali perto de Rio do Sul. E deixou, lá em Joinville, eu moro em Blumenau hoje, eles deixaram eu, a minha irmã e meu irmão na casa que era dos meus pais, né? Então todo mundo arrumou um emprego, eu arrumei como costureira, a minha irmã trabalhava na Gideon e meu irmão na Gideon também, lá do Moacir Bogo de Joinville, empresa de ônibus. Aí, na época, né, depois de algum tempo, eu saí da malharia Iracema, estava sem emprego, desempregada, e eu resolvi vender sanduíche na rua. Vocês lembram daquela novela? Eu não vou falar novela. Vai entregar a idade! Ai, claro que eu vou falar novela. Vocês lembram da Raquel, que vendia... Ai, meu Deus, esqueci o nome, já vou lembrar o nome. Que era a Regina Duarte. Ela vendia sanduíche na praia, né? A novela. Na época que eu assistia a novela, claro que hoje eu não assisto mais, que a gente fica muito bitolada, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E sempre adorei novela, filme, sempre adorei. Só que eu mudei um pouquinho a minha percepção justamente para mudar a energia da frequência que a gente tem que mudar suavezinha, né? E aí, pessoal, eu vendia sanduíche na rua. Aquela avenida toda lá de Joinville, a Avenida Getúlio Vargas, né? Sai do bairro Nova Brasília ali, vem para a rua Anita Garibaldi, né? Que é onde fica a malharia, e logo lá na frente é a Avenida Getúlio Vargas. Eu andava aquilo tudo a pé. E eu tinha uma vida muito, como todo mundo no começo, né? Uma vida bem complicada, sofrida. Mas ao mesmo tempo eu achava aquilo tudo tão delicioso. Eu e minha irmã conversando esses tempos atrás, que ela falava, né, que ela sempre queria o melhor e tal. E eu também queria, mas eu achava tudo muito legal, tudo muito mágico, mesmo naquela pobreza que a gente vivia. Eu falava, tudo bem, tá tudo certo. Eu não tinha frustrações e eu via minhas amiguinhas bem melhor de vida do que eu. Era tudo muito legal, era tudo muito gostoso. Tudo valia a pena. E era realmente, eu era diferente, porque a minha professora Idene, na época, vinha lá em casa para conversar com o pai e com a mãe, que ela queria fazer perguntas sobre a minha forma de ser. Mas isso é um vídeo para uma outra hora. Eu quero focar no que eu quero contar para vocês aqui sobre vender sanduíche na rua. E aí eu comecei a vender sanduíche na rua e eu parava lá na malharia Iracema, onde eu tinha sido costureira há algum tempo, acho que 3, 4 anos eu fui costureira lá. E algumas amiguinhas minhas da época da costura viraram a cara para mim só porque eu tava com uma, como é que a gente fala? Uma caixa de isopor vendendo sanduíche. Teve algumas coleguinhas de malharia que viraram a cara. E eu achei aquilo tão estranho, tão esquisito. Ainda eu falava com a Selma, que é minha amiga de infância até hoje, que também trabalhava lá, trabalhou muito tempo lá. E eu não entendia, né, por que as pessoas fizeram aquilo. E eu falava, ué, mas por quê? Enfim, dói na gente, né? A gente fica, né? Eu era bem novinha na época, a gente fica meio sem saber o que pensar sobre aquilo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, e que eu vou compartilhar com vocês, coisas assim horríveis que aconteceram, algumas tragédias na minha vida, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mesmo passando por tudo aquilo, eu tinha um fogo,
um furacão dentro de mim, uma fome de vida, uma alegria, uma vontade sempre de vencer, que aquilo tudo era ok, vamos passar por isso, fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Então eu comecei a lutar pela minha vida e a vida se encarregou de me preparar muito para as cacetadas que eu ia levar mais à frente, né? E eu comecei a vender sanduíche e na época o meu marido, o Renato, na época, ele levava de carro até um pedaço, né? E de lá eu desembarcava e começava a ir de porta em porta nos comércios vendendo o sanduíche. E há muitos anos atrás eu convidei a Selma, a minha amiga querida de infância, que trabalhou na malharia Iracema, convidei ela para a gente vender pipoca no ginástico, né? Qual cidade que não tinha um ginástico, né? Uma discoteca para dançar. E ela falou, não, Deus o livre, ela tinha vergonha, né, Selma? E eu falei, meu Deus, eu achava que todo mundo ia me admirar, né? E por que passar vergonha se nós era pobre e estava tudo bem vender pipoca, né? Todo empreendedor, ele não tem essa coisa de ter vergonha de vender sanduíche na rua, de vender pipoca, de trabalhar, de ganhar dinheiro, porque eu acho que eu penso diferente, eu tinha muito orgulho dessa forma que eu tinha de pensar da vida. E as outras pessoas tinham vergonha. Ai, que vergonha! Como se fosse a coisa mais linda, mais fofa do mundo, porque não pode vender pipoca, não pode vender sanduíche. Olha como a gente é hipócrita, né? Quer dinheiro, mas tem vergonha de vender. Aí a Selma não aceitou, falou, não, eu não quero. Porque na época também ela tinha vergonha, mas não por hipocrisia, porque nós era adolescente, né? Ficar vendendo vender pipoca na frente Meu, a gente ia conseguir um monte de gatinho na época, imagina, eu nem pensava em vergonha. Desculpa, pessoal. Tô saindo de uma gripe recente, tá? Então, o que acontece? Por mais que a gente passe por momentos muito difíceis, eu vendendo sanduíche na rua e fui vendendo sanduíche, papapi, papapá. E eu tinha trabalhado antes também, eu esqueci de falar, na Fininvest, tá? Trabalhei alguns anos na Fininvest. E aí eu comecei a vender sanduíche lá no centro de Joinville. E numa desses comércios que eu entrei lá no Unibanco, né? Unibanco. E aí eu entrei no Unibanco para vender sanduíche e o gerente muito querido na época, eu não lembro o nome dele, acho que era o Odair, ele muito querido falou, mas por que tu tá vendendo sanduíche na rua? Uma moça tão bonita, tão jovem. Eu falei, tá, mas qual é o problema de uma moça bonita, jovem, vender sanduíche na rua? Aí ele falou, qual que era a minha experiência? Eu falei, trabalhei em malharia, trabalhei na Fininvest, na época. E aí ele pegou, deu uma ficha para eu preencher e depois, mais tarde, fui trabalhar no Unibanco. Olha que história legal. Então, a vida vai preparando a gente para coisas espetaculares, mas a gente tem que estar aberta para isso. A gente tem que estar muito aberta para o que a vida tem para dar de melhor. A gente não pode achar que fazer alguma coisa tem que ter vergonha de ai, ui, ui, ui. Eu tenho uma pessoa conhecida minha, que eu não vou falar o nome, esses tempos, que ela tem muitos problemas psicológicos em nível de psiquiatria, tá? E ela falou para mim assim, você veja bem, Nilda, eu nunca peguei umas férias, nunca fiquei num hotel, nunca fiquei num resort, como se isso fosse motivo de frustração. E ela falou muito mais coisa que não vem ao caso, como se aquilo fosse realmente sinal de felicidade, e na verdade não é. Gente, não é, por favor, não é. É legal tirar férias, é lógico que é. Mas ficar em hotel, em resort, cara, coisa mais gostosa do mundo, tira férias. Dá uma passeada na praia, fica com a família, faz alguma coisa que tu ama de coração. Agora, só porque todo mundo, a maioria das pessoas que ela conhece, ficaram em resort, em hotel, o que isso agrega na tua vida? Nada. Tu tá vendo como um vai querendo imitar o outro e, na verdade, a gente se ilude com aquilo que poderia ser felicidade e não é.
Felicidade de dentro para fora. Tu não tem que ter coisas para ser feliz. Naquela época que eu estava em Joinville lá, que aconteceu algumas tragédias, na verdade foram 2 tragédias em Joinville que aconteceram comigo, na verdade 3. Uma não sei se eu vou conseguir contar aqui para vocês, tá? Que é muito, muito barra pesada. Foi coisas assim que... Isso tudo vai... Enfim, quando isso tudo aconteceu comigo, eu não acreditava que eu estava passando por aquilo. Eu não acreditava. E eu tive que arrumar algum dispositivo, que como a gente fala agora, algoritmo, né? Tive que apertar algum botão aqui dentro para não surtar, para não ficar louca. E foi o que eu fiz. Então a vida ensina a gente coisas que eu vou agora com a minha história passar para vocês. Então nada na vida é por acaso. Tudo tem um sentido. Mas o mais gostoso de tudo é saber que a gente veio para a vida, a gente veio para esse mundo, meu Deus do céu, para aprender e para ensinar. Se eu falar para vocês que a gente é campeão de uma corrida de nível olímpico, somos campeões e ninguém... Não, como que alguém pode não achar isso extraordinário, meu Deus? Pensa, na hora que o papai da gente fez, que gozou dentro da mamãe da gente, soltou ali do escroto, né, popularmente conhecido como saco, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões! Meu Deus, quantos Brasil tem de moradores, habitantes? 200 e pouco milhões? Mais do que o Brasil inteiro. Você competiu ali, correu centenas de quilômetros e chegou e fecundou o óvulo, que somos nós, que a gente fecundou o óvulo. 299 milhões, 999 espermatozoides morreram tudo no caminho. E a gente, uau, fecundamos a bolinha da mãe lá, entramos lá, como é que é? Espermatozoide, assim, ó. E aí fomos crescendo. Então, estamos aqui agora, eu falando, você me ouvindo, me amando. Me ama, né? Você me ama, você me ama. E a gente nasceu, porra! Estamos aqui agora, nessa vida maluca, aprendendo, ensinando, chorando, sorrindo, comendo, fazendo cocô, fazendo amizade, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, tá tudo bem. É a vida. Entenderam, gente? Que maravilhoso que é. A gente fecundou o óvulo da nossa mãe. A gente é vencedor desta porra toda. Se eu venci 299, 999 competidores, por que eu não vou vencer aqui nesta vida, fazendo o que eu amo? Olha que delícia. Se eu fui foda lá, na hora que tava tendo o negocinho do papai e da mamãe da gente, eu fui foda pra caralho, fui lá e fecundei o óvulo, isso significa o quê? Que eu sou foda pra caralho pra fazer o que eu quiser da vida. É ou não é? Eu sei que é. Olha só, tem muita coisa boa pra falar pra vocês. Isso é só o começo. Eu prometi que eu ia trazer muita coisa legal aqui. E agora tá quase tudo pronto pra gente começar essa grande viagem deliciosa e muitos presentes que eu vou deixar para vocês aqui que vai impactar a tua vida, vai mudar a tua vida, acredita em mim, tá bom? Beijo, tchau. E se em algum momento tu não gostou de mim, é porque o teu sabotador se sentiu ameaçado. Nunca se esqueça disso, por favor. Gratidão, profundamente, do fundo da minha alma, obrigada por você estar aqui. Obrigada por você me seguir. Obrigada por você me ouvir. Obrigada por você entender. Obrigada por você se auto-ajudar. Obrigada. A gente está junto aqui. Muita coisa boa vai acontecer na tua vida. É só deixar. Fazer assim, Eu recebo porque eu sou digna e merecedora. Eu
sou merecedora de muitas bênçãos, porque eu nasci, eu fui campeã, eu venci, eu nasci, eu cresci e agora eu mereço tudo que é de melhor. Tudo que é meu por direito. Beijo, tchau. Eu amo a tua vida, tá? Não se esqueça disso. Beijo.